Oi, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao nosso novo canal, Dani Barros Efatá, que significa abra-se, para abrir os olhos e os ouvidos do povo de Deus, para que eles possam ver e ouvir em verdade e em espírito. Legal, né? Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar a respeito de porque esse é o motivo que você lê a Bíblia e você não compreende. Muitas pessoas vão na igreja, vão nas instituições em busca de respostas, porque quando elas abrem a Bíblia em casa, elas não conseguem compreender. Parece que a Bíblia tá tudo em inglês e ela não sabe por quê. É claro, ela conhece sim a história, igual uma criança conhece a história de Davi e Golias, de Adão e Eva, essas histórias básicas que a gente ouviu elas serem repetidas a vida inteira, né? Eu mesmo, nesses 46 anos, quase 50 anos, tinha ouvido falar muito e virou até um decoreba. Mas só de algumas histórias, de 10, 20 ou 30 histórias que vão ficando guardadas na nossa memória. E a gente tem a impressão que a Bíblia se resume em um livro de história infantil, onde uma cobra falante fala com duas pessoas e a pessoa morde uma maçã. Gente, não é Branca de Neve, não. Que legal, né? Na Branca de Neve, Davi e Golias, não são essas historinhas infantis que a gente está acostumado a ouvir, né? E o mais legal é que a Bíblia é um livro muito mais profundo e muito mais interessante do que a maioria das pessoas acha. E esse canal é único e exclusivamente para mostrar para você que a Bíblia não é um bicho de 7 cabeças, embora Apocalipse fala disso. Então, a primeira coisa para que você comece a ver a Bíblia com outros olhos é a respeito da tradução dela. Por quê? Porque a maioria das pessoas compram porque os homens geralmente porque o fulano pregador tem dessa Bíblia, então é boa. Essa Bíblia é cara, então é boa. Essa outra, a gente precisa ver que a maioria das Bíblias de estudo, o lado bom é que elas têm referências cruzadas, então isso deixa ela mais organizada, de certa forma. Mas ali naquela Bíblia, ela tem muitos detalhes e opiniões particulares de cada pessoa. E a Bíblia, ela é igual à vida da gente. A sua vida é o que é. Uns podem olhar e falar, nossa, que vida boa que ela tem. E a mesma pessoa, e outra pessoa pode falar a respeito da mesma vida, olhar e falar, Deus me livre, uma vida igual a dela. Então as pessoas vão colocando o que elas acham num livro que não pode ser acrescentado nada. Olha, não pode ser acrescentado. Por que tem um monte de opinião acrescentada nessas Bíblias? Eu tenho, gente, tá chovendo agora, minha Bíblia tá dentro do carro. A minha Bíblia, assim, xodozinha, né? E por isso que eu não tô com ela aqui, mas eu tô com duas aqui pra mostrar pra vocês aonde que vocês encontram esse diferencial de uma Bíblia pra outra. Então, primeira coisa pra se analisar, se não pode acrescentar, a Bíblia de estudo nada mais é do que teorias de homens que acharam a respeito da Bíblia e colocaram ali. Ai, Dani, mas ajuda muito. Foi eu que escrevi lá que não pode ser acrescentado nada? Não foi eu. A minha opinião não interessa, a minha opinião não voga nada. O que importa é o que está escrito na Bíblia. E lá está escrito, ai daquele que acrescentar algo. Então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente precisa começar a fazer
para você mesmo tirar as conclusões, você mesmo do que você está lendo, sem ninguém te convencer a nada. Por quê? Vem aqui para mim. Se eu tenho algo a ganhar, eu vou te convencer e vou te apresentar somente o que me interessa que você saiba. Porque se de repente você ficar sabendo de outras coisas que está escrito na Bíblia, isso não é interessante para mim, porque eu tenho interesse que você veja só uma coisa que está escrito lá e não veja outra coisa, sabe? Isso é questão de interesses particulares, principalmente quando envolve dinheiro. Esse é um dos motivos que eu não queria fazer o canal. Por quê? Porque eu sei que vai me gerar renda, não sei se agora, não sei nem se vai gerar. Eu tô dizendo que há possibilidades. Gente, eu não sei mexer muito, tá? Quando eu era das virada, quando eu era mundana, que imitava as coisas do mundo, eu algumas vezes gravei já algumas coisas bem lixo, assim, e coloquei por causa do linguajar que eu usava, né? Da época que eu tinha olhos, mas não via, ouvidos, mas não ouvia. Então, mas algumas pessoas, eu pagava para as pessoas editarem os vídeos para mim e tal. Então, hoje eu tô com a cara e com a coragem aqui, dizendo para vocês que eu vim trazer ensinamentos da Bíblia. Eu vim trazer, não, eu vim mostrar para você, porque você mesmo vai acompanhar na sua Bíblia, vai parar de preguiça, porque muita gente tem preguiça, igual as crianças quando falavam, pai, conta uma historinha pra mim, mas você já sabe ler, filho. Ah, mas eu gosto tanto quando você conta. Só que daí a maldade no coração das pessoas busca por interesses particulares e elas só contam as historinhas pra você que não prejudicam, né? Os ganhos financeiros, o seu trabalho escravo e tantas outras coisas que a gente vai falar no decorrer deste canal. Eu aqui preparo o grilinho, eu já preparada para ouvir o que as pessoas vão falar para mim. Porque desde que eu comecei a ler a Bíblia, foi em 2020, sempre li esporadicamente, sempre li muito, mas esporadicamente, nunca tinha montado o quebra-cabeça todo da Bíblia. E de lá para cá eu li de inúmeras vezes, né? Pois bem, a partir daí eu não sigo mais o que determinados homens falam. Por quê? Porque para mim é mais importante seguir o que está escrito aqui do que seguir o que os homens falam. Então, uma das coisas, logo que vai começar nesse primeiro vídeo, nossa pregadora, a missionária Dani tá de esmalte vermelho. Abre aqui na Bíblia um versículo e mostra para mim onde está escrito que a gente não pode usar esmalte vermelho. Não tem, sabe por quê? Quem fez todas as cores foi o Senhor. Todas as cores pertencem a Ele, tudo é dele. Só que aqui tem que não pode mentir. Tá escrito quase na Bíblia inteira que não pode mentir. Mas tem muito mentiroso nos púlpitos, tem muito mentiroso que não fala a verdade, senão não vai ser mais chamado para pregar, que nem eu. Então, no começo eu pensei assim, meu Deus, mas será que eu tô pregando tão ruim? Mas o que eu tô fazendo de errado? Será que eu tô errando tanto assim? Será que eu tô tão analfabeta? Por que esse povo tá fechando as portas pra mim? Que coisa estranha. No decorrer da leitura vocês vão entender. Por quê? Porque esse motivo de eu não pregar mais, não ser mais convidada para pregar, está escrito aqui. Você tem uma dessa aí? Então, já pega ela, porque para os próximos vídeos você vai precisar abrir, porque eu quero que você acompanhe e veja com seus próprios olhos o que está escrito aqui. Não é o que eu acho.
Não é o que a pessoa escreveu lá que ela acha, não. É o que você está lendo. Aí o Espírito Santo vai tocar no seu coração e você vai decidir o que você vai fazer com esta informação. Se essa informação vai mudar a sua vida ou se não vai mudar. Não importa o que eu falo, por quê? Porque eu vou passar esse vídeo para você gratuitamente. Nós não temos nenhum tipo de... Você não trabalha para mim gratuitamente. Você não me dá dinheiro, certo? Nós não temos vínculos, eu não preciso exigir de você que se você não fizer as coisas muito certinha, você vai ficar no banco. Aonde está escrito que a gente tem que ficar no banco? Aonde? Aonde? Dani do céu, o que você tá falando? Minha gente, não tá escrito que ninguém vai ficar no banco, não. Acredita? Não tá escrito que crente que vai pro culto de domingo, só domingo é domingueiro. Tá escrito isso, não. Não tá escrito tanta coisa que você vai ver comigo. Então, se você tá curioso, curiosa, me acompanha. Tem muita gente que vai falar, não acredito, essa daí, a louca? Ah, não. Tem muita gente que fala assim, ela prega? Ah, não acredito, essa mulherzinha aí. Essa mulher... Normal, eu preparei meu psicológico pra poder ouvir essas coisas, tá, gente? Então, a gente tem uma Bíblia aqui da Igreja Presbiteriana Renovada, que é do Gilberto, do meu marido Oscar, do meu marido Gilberto. E essa daqui, ela, ó, é uma Bíblia traduzida... Gente, meu óculos tá ruim, tá? Traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Então, essa é a tradução dele, ó, tá escrito aqui, ó. João Ferreira de Almeida. Essa daqui... é uma Bíblia, ó, nova, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Nova, aqui ó, nova versão internacional. Se você pegar essas primeiras siglas, nova N, versão V, internacional I. Então, você vai ter as siglas, que provavelmente é a capa desse vídeo que eu vou colocar aí pra vocês. Vou ver se eu coloco aqui no meio dessa gravação alguma foto, tá? Para vocês irem acompanhando a respeito do que eu vou falando. Porque eu não sei ainda como que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. Então, assim, a gente tem várias traduções, porque homens fizeram várias traduções. A tradução original é em outras línguas. A gente não vai falar agora para não complicar, tá? Então, uma coisa... A mais fiel, não, a mais parecida com a tradução original vai ser a Bíblia ARC, né, que é atualizada, revista, peraí, ARC. Eu não vou lembrar aqui agora, que vocês sabem como que eu sou, né? A NVT, NVI, ARC, NTLH, a gente tem muitas traduções, tá? Muitas. E cada uma delas tem um nome de uma bênção e uma tradução. Se é revisa, se é revisada, se é corrigida, se é atualizada, se é a versão internacional. Então, elas estão em siglas. Tá? Então, eu vou falar uma coisa para você assim. A maioria das instituições ensinam os membros a comprar a versão ARC, que é a mais perto possível da original. Mas, gente, ela é extremamente difícil linguajar, porque é um linguajar antigo, extremamente clássico, e o pessoal de hoje não compreende dar-se-vos-á, entre tantas outras. Então, assim, ela é uma Bíblia boa, sim, só que a hora que você já aprendeu o beabá. Se você não aprendeu e aprendeu o beabá, não é as historinhas e guardar o nome, não. Não é isso, tá? Isso daí você já vai estar aprendendo, você já tá no leite, a Bíblia chama de esse aprendizado supérfluo de leite, tá? Que é essas historinhas infantis.
Então, isso daí você já tá aprendendo faz tempo. Só que você tá aprendendo com a Bíblia difícil e os homens que estão nos púlpitos estão falando o que eles querem pra você. Então, o que que acontece? Ai, Dani, você veio aqui falar mal do... Eu jamais. A gente vai ler a Bíblia e ver o que a Bíblia fala disso. E depois você vê o que você fala também. Ai, mas daí eu já ouvi assim, meu pastor falou pra eu não ouvir os seus estudos, as suas pregações, os seus vídeos. Para você é mais importante o que Deus fala ou o que o seu pastor fala? É mais importante o que a sua filha fala ou o que está escrito aqui? Ah, gente, vê, testa, só faz assim, faz um teste. Se eu tiver louca, exclui meu vídeo. Simples assim, tá? Então vamos lá. Então a versão ARC, ela é a mais difícil, mais complicada de aprender. Então essa daí a gente vai deixar para fase 3, que a gente vai fazer uma fase fácil, uma fase média e uma fase difícil, tá? Então, para iniciar, pega uma na versão, na nova linguagem de hoje, tradução na nova linguagem de hoje, NTLH. Aí as pessoas vão falar assim, os pastores, as missionárias vão falar, não, mas essa versão é antiquada, porque essa versão muda o significado da frase, blá, 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 blá. Sim, entre aspas, sim, só que ela não muda o rumo, não muda a essência. E você vai entender o porquê. O importante para mim e para você é que eu leia aqui e você compreenda aí, tá? A minha versão, se você preferir, ela é mais fiel, um pouco mais fiel do que a NTLH. A NTLH que é a mais fácil para você ler. É só quando você for, não tem ali uma loja que vende Bíblia ali na Rua Flamingos, se você for lá e falar assim, olha, eu quero nessa versão, ele vai falar, ó, tem essa. Gente, tem a partir de R$25. Na Shopee também tem, tá? Qualquer Bíblia. Então, para você começar, deixa a sua guardadinha ali e comece a uma NVT, se você quiser acompanhar as minhas leituras, ou NTLH, porque você vai compreender melhor, tá? Que eu só vou dar uma pincelada na Bíblia, nessa que é esse modo que a Bíblia vai falar, que é o modo sombra, e você vai entender por quê. Tanto que as minhas capas vão estar tudo escura. Aí vai ter gente que vai olhar e falar, não, olha isso aqui sombria, essa capa, não tô falando. Essa Dani aí, não sei não, viu? Não se preocupa não, é porque na Bíblia, a Bíblia separa sombras de realidade. Outra coisa que eu vou falar para vocês, que eu não vou usar nenhuma expressão, tá? Que não esteja na Bíblia. Ai, Dani, mas isso são figuras da Bíblia, é alegoria, porque não quero saber. Na Bíblia não tem a palavra alegoria, não tem essas nomenclaturas que homens ensinaram para homens, tá? Na Bíblia tem a respeito de sombras e realidade. E é só isso que a gente vai estudar a Bíblia inteira, porque ela de Gênesis a Apocalipse, ela fala única e exclusivamente de sombras e realidade. Parece complicado, mas você vai compreender, tá? Eu costumo dizer assim, ó, eu li a Bíblia várias vezes. E eu ainda dou estudo para pessoas que estão lendo comigo aí há quase 2 anos, lendo a Bíblia todos os dias, versículo... Não é todos os dias, tá? Não é todos os dias. Às vezes é toda semana, 2, 3 vezes por semana, tem semana que não é nenhuma vez, então é esporadicamente. Mas enfim, há quase 2 anos a gente leu o Pentateuco inteiro, versículo por versículo. É isso que eu queria dizer para você. Versículo por versículo, capítulo por capítulo. Nós lemos Apocalipse e também o Pentateuco inteiro. Mas Dani, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Mas Dani, quase 2 anos para ler só isso da Bíblia, gente. Não é só leitura, a gente lê, explica, vai lá buscar onde que tá a referência daquela leitura, pra gente ter uma
uma base e com uma confirmação do que está falando na própria Bíblia, tá? Então é isso. Então hoje tô dando só uma pincelada. Então o primeiro passo é pedir para você, vai lá na Shopee, pega uma Bíblia, nem se for uma baratinha para você começar, pega numa versão fácil, NVT ou NTLH, para que você compreenda e passe a enxergar. Porque a palavra de Deus fala assim, ó, quem bate, abrir-se-vos-á, a porta vai abrir. E quem procura, encontra. A Bíblia fala que o esconderijo de Deus é um tesouro que está muito bem guardado, mas ele é revelado para quem procura. E, gente, estudar não é fácil, mas eu lembro quando eu fui de igreja em igreja pedindo ensinamento. Muitas igrejas fechou a porta na minha cara. A minha presença incomodava, porque eu começava, mas por que isso? Mas por que? Aqui tá falando assim, por que vocês fazem assim? Não, mas por que aqui? As pessoas, os pastores não queriam me responder, porque nem eles sabiam. Aí eu fui para Londrina e cheguei em Londrina, o pastor falou assim, você não tem igreja? Lá no teu pastor não tem? Eu falei, tem, mas me indicaram aqui o teu estudo, eu gosto muito do seu estudo, eu tô com muita sede de aprender. Ele falou, não, você não precisa vir aqui não, fala para mim onde que é a igreja que eu vou ensinar lá, vou ligar para o seu pastor. Esse foi um jeito dele dar um fim em mim. Ele nunca veio ensinar nada. Eu nunca mais voltei lá porque eu sei. Eu entendi o que ele estava falando. Então, por que o motivo das pessoas correrem da verdade? Por quê? Vamos descobrir juntamente comigo. Vamos saber se a gente está fazendo a coisa certa. Porque a Bíblia fala para mim e para você que nós somos cúmplices. Quando a gente sabe de alguma coisa errada, você desconfia, aí você fala, ai não, eu faço a minha parte. O que o outro faz não me interessa. Isso não tá na Bíblia, não. Isso não tá na Bíblia, não. Na Bíblia tá assim, ó. Tudo que você faz, você é cúmplice. Se você tá no meio de quem rouba, você é cúmplice. Você tá no meio, você tá andando, você tá sentando na roda dos escarnecedores, dos que estão pecando, você tá ali. Ai, mas você não quer perder o seu ministério. Qual que é seu ministério? De coreografia. Olha, mostra pra mim aqui, ó. Aqui. Uma igreja dançando. Ai, Dani, você não gosta? Sempre achei lindo. Sempre me senti tocada. Mas não está escrito na Bíblia. Ai, mas eu gosto. Aí fica da sua parte. O que você gosta, o que você acha, mas que na Bíblia não está, não está. Então, a decisão é minha e sua. O que a gente faz com as coisas que a gente sabe? A gente tampa os olhos, tampa os ouvidos e finge que nada tá acontecendo? Por isso o Efatá. Para abrir sua visão, abrir seus ouvidos. Tá na Bíblia. Gente, até mais, vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês se encorajem muito com esse canal, porque a gente tem muita coisa para fazer aqui. Enquanto eu vou preparando os outros vídeos, vocês providenciem as suas Bíblias, porque eu vou abrir aqui e você vai abrir aí, porque você não acredita no que eu falo, não acredita em ninguém. Leia você mesmo. Eu quero que você leia para você saber se eu tô falando a verdade ou se eu estou mentindo. Gente, eu sei que eu tô muito demais. Eu tô muito demais. Gente, até mais, até o próximo vídeo, se Deus quiser.